Olá, quarto ano, bom dia. Revisão de português, parte 2, para dar uma reforçada nos gêneros estudados no bimestre. O primeiro deles foi narrativa de aventura. Narrativa de aventura refere-se a uma ação em que se corre perigo. Um herói aventureiro passa por situações em que sua vida passa por riscos, andando sempre ao lado da morte. A narrativa de aventura narra uma aventura com o maior nível de detalhes possíveis, onde boa parte dos casos a história se passa em torno de um protagonista, que é o personagem principal. Tenho certeza que você ainda se lembra disso, né? Dessa forma, o personagem de uma narrativa de aventura passa por diversas atividades, pode ser viagem, desafios excitantes e difíceis. Apresenta a introdução, conflito e desfecho. A introdução apresenta os personagens e o contexto para dar início ao conflito. O conflito na narrativa de aventura pode ocorrer diversos conflitos ao redor de um conflito central. E o desfecho é a solução do problema ou do conflito, concluindo a narrativa. Os grandes clássicos da narrativa de aventura tem só 3 do Júlio Verne: 20.000 Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias e Viagem ao Centro da Terra. Ainda tem outras histórias: A Ilha do Tesouro, As Viagens de Gulliver, Robinson Crusoe, O Mágico de Oz e o Pinóquio. Sabia que o Pinóquio é um clássico de narrador de aventura? Pois é. Mas o que nós estudamos no nosso livro, Narrativa de Aventura, foi Alice no País das Maravilhas. Estão lembrados? Uma menina que cai numa toca de coelho e se prende ao mundo encantado com criaturas bizarras. Tudo parece absurdo e sem sentido, fazendo com que Alice vença diversos desafios e enigmas para sair desse lugar. Mas a Alice no País das Maravilhas, nós estudamos em forma de conto e também em forma de poema e em forma de reportagem, estão lembrados? Aqui ela aparece como uma narrativa de aventura, mas o que nós estudamos no livro foi um poema, foi transformado em poema e também uma reportagem, por isso que a gente vai revisar também esses dois gêneros. Reportagem é um texto jornalístico, ligado aos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, internet, rádio, entre outros. Tem o intuito, a finalidade de informar e, ao mesmo tempo, criar uma opinião de leitores. A intenção da reportagem é para que você leia e tenha a sua própria opinião, é formar a opinião de leitores. Assim, uma reportagem pode ser expositiva e informativa, pois tem o propósito de expor informações sobre um determinado assunto para informar o leitor. A estrutura básica de uma reportagem é o título principal e um secundário. O título principal é a manchete, o secundário é o subtítulo e o corpo do texto, que vem em desenvolvimento do texto, sem perder de vista que foi apresentado na lide, que é o resumo. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num contexto coeso e coerente. O que é isso, pessoal? Não pode fugir do tema. O corpo da notícia tem que ser de acordo com... o corpo da reportagem de acordo com a manchete da reportagem. Não pode fugir do tema. Aí as principais características. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Para quem não sabe o que é isso, a primeira pessoa é eu. E a terceira é ele. Eu e ele. Presença de títulos. Focos em temas sociais, políticos ou econômicos. Linguagem simples, clara e dinâmica. Discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, linguagem formal e textos assinados pelo autor. Embora apresente uma estrutura similar da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpelações do autor, entrevista, depoimento, análise de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, entre outros. Geralmente o repórter ele vai buscar a opinião das duas fases da reportagem, né? E a notícia não, ela é mais resumida. Olha as características da notícia. Texto de cunho informativo, também é outro informativo, pode ser descritivo ou narrativo. Relativamente curto, também é ligado ao meio de comunicação.
tem uma linguagem formal clara e objetiva, tem título, tem a manchete, um subtítulo, geralmente escrito em terceira pessoa, é impessoal, é ele, discurso direto, tem que ser fatos reais, atuais e do cotidiano, do lugar que a gente vive. Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica classificada em título principal e título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o que será abordado, e outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal. A notícia é jornalística e não literária, está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. É um tema atual, acontecimento real, passa no jornal, televisão, rádio, internet, etc. E por fim, nós vamos voltar para o poema, que é um texto literário, composto de versos e que podem conter rimas ou não. Você já ouviu falar no poema que não tem rima? Pois pode ter. Assim, diferente da prosa escrita em texto corrido, onde tem parágrafo, travessão, fala dos personagens, poema não tem. Poema é escrito em versos, que se agrupam em estrofes. As principais características dos poemas são: os principais elementos que compõem o poema são o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. O verso é cada linha do poema e a métrica é a medida dos versos, certo? O verso pode ser irregular, regular e livre, o branco. Regular são aqueles que possuem a mesma medida, o mesmo tanto de sílaba. Versos livres são aqueles que possuem medidas diferentes, ou seja, são irregulares. E versos brancos são chamados de versos soltos, aqueles que não apresentam esquema de rima, no entanto, pode apresentar métrica, medida. E o que é estrofe? É o conjunto de versos. Segundo a métrica de cada verso, a estrofe pode ser simples, verso que possui a mesma medida, pode ser estrofe composta, com poema que agrupa versos de medidas diferentes, e estrofe livre, poema com agrupamento de versos sem rigor métrico, também é poema. E a rima? As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas e são chamados de versos brancos. Pronto. Viu? Poemas que não possuem rimas. Aí tá aqui um exemplo de poema com rima. Esse aqui é do Luiz Vaz de Caminha. Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser seu favor? Nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Aí um modelo de poema sem rima. Sim, vamos voltar nesse aqui só pra gente ver na primeira estrofe onde é que tem rima. Ver, doer, sente, descontente. Observe que o primeiro vai rimar com o quarto e o segundo com o terceiro. Aí assim vai fazendo todo o tempo, né? Aqui, como só tem 3 versos nessa quarta estrofe e na terceira, o primeiro vai rimar com o terceiro. Aí o poema sem rima. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Aí você podia estar dizendo assim, sei lá, poema é poema sim, só não tem rima, não tem métrica. Vê como os versos tem um maior, outro menor, esse está bem grandão, esse está bem pequeno. Então também só que ele não tem rima. Aí o livro de vocês, na página 54, traz o poema A Avó, do Olavo Bilac. Pegue seu livro, vamos me acompanhar.
A avó que tem 80 anos está tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha com os desgostos humanos. Hoje na sua cadeira repousa pálida e fria depois de tanta canseira e cochila todo dia e cochila a noite inteira. Às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala, entram rindo e papagueando. Este briga, aquela fala, aquele dança pulando. A velha acorda sorrindo e a alegria a transfigura. Seu rosto fica mais lindo vendo tanta travessura e tanto barulho ouvindo. Chama os netos adorados, beija-os tremulamente, passa os dedos engelhados, lentamente, lentamente por seus cabelos doirados. Fica mais moça e palpita e recupera a memória. Quando um dos netinhos grita: "Ô vovó, conte uma história! Conte uma história bonita", que caracteriza como o poema o texto que você leu. O que ele tem de um poema? Ele tem versos, rimas e estrofes. Qual é o assunto principal tratado no poema? A chegada dos netos na casa da avó. Grife os pares de palavras que rimam no poema. Nós temos 3 lâminas aqui, aliás, 2, né, com o poema. Aí vamos ver quem é que rima. Velhinha, branquinha, cadeira, canseira, inteira, bando, papagueando, quer dizer, falando e pulando. Agora vamos pegar uma outra cor. Para pintar os outros, né? Desenganos humanos. Fria, dia, sala, fala. Pronto, eu só mostrei esse daqui, você vai fazer os outros, certo? Aqui, ó. Sorrindo, rima com lindo, ouvindo, adorado, engelhados, doirados. Palpita, grita, bonita. História com memória, tremulamente, lentamente, transfigura com travessura. Relê a primeira estrofe do poema. A avó, que tem 80 anos, está tão fraca velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha com os desgostos humanos. Aí a pergunta: que palavras indicam que a avó sofreu no passado? Desengano, desgosto. Né? Desgosto é o contrário de gosto. Desengano quando a gente é enganado, desenganou. Qual foi a consequência desse sofrimento? Ela ficou branquinha, branquinha. As 2 primeiras estrofes mostram uma avó desanimada que cochila o tempo todo. O que faz com que ela se anime? A chegada dos netos. Qual é o pedido que os meninos pedem para a avó? Circula lá no texto. E no final eles dizem: vovó, conte uma história bem bonita. É o que eles pedem, né? De palavra em palavra. Leia esta frase e assinale o par de palavras que poderiam substituir as palavras destacadas por terem significado semelhante. Bom, pessoal, aqui nós vamos estudar sinônimo e antônimo. Só dizendo a vocês que sinônimos são palavras com significado semelhante, que significam a mesma coisa, e antônimos são palavras com significado contrário. A velhinha está fraca e pálida. Fraca e pálida. Qual é a que tem significado semelhante? Frágil, descorada, magra, rosada, animada, brilhante. Fraca é o sinônimo de magra, frágil, animada. Frágil, né? Magra é quando a gente está fraquinha. Pálida quer dizer descorada. Então, primeiro quadrinho, não é isso? Outro textozinho aí, aliás, um pedacinho da estrofe, né?
para você prestar atenção o que é que está destacado. A velha acorda sorrindo e a alegria a transfigura, seu rosto fica mais lindo vendo tanta travessura e tanto barulho ouvindo. Assinale a alternativa que traz os sinônimos das palavras destacadas. Acorda, travessura e barulho. Sinônimo. Acorda significa o quê? Desperta, amanhece ou dorme? Acordar é despertar. Então, primeiro quadrinho. Travessura é a mesma coisa de traquinagem, barulho é ruído. A quinta. Leia estas palavras e pinte da mesma cor os pares que são sinônimos. Alegria e contentamento são sinônimos. Saboroso e apetitoso, favorável e conveniente, tristeza e desgosto. 54 a 58 é a atividade de vocês no livro didático. Bons estudos e vamos tirar um 10 na prova, tá certo? Bom dia.